Hoje a gente vai falar de Christopher Sherwood. E por que a gente vai falar de Christopher Sherwood? Porque ninguém lê Christopher Sherwood e todo mundo já consumiu Christopher Sherwood. E quando se fala de cabaré, por exemplo, a primeira imagem que a gente tem, que vem na cabeça, é a Liza Minnelli vestida de Sally Bowles. E pra gente ter tido essa imagem na nossa cabeça é porque Christopher Sherwood escreveu um livro chamado A Deusa Berlim, que foi adaptado para um musical. O Christopher Sherwood foi um escritor britânico, é considerado um dos maiores escritores britânicos do século XX, que nasceu em 1904 e ele faleceu em 1986. E o Sherwood, ele é um pouco nômade, assim. Ele residiu em diversos lugares do mundo. Temporalmente, as residências dele foram, evidentemente, a Grã-Bretanha, né? Porque ele é britânico, e quando ele era mais jovem, que foi o turning point da vida dele, em Berlim, durante a época da República de Weimar. Ele residiu em Berlim de 1929 a 1933, 37. Essa data aí eu não tenho certeza. Inclusive a casa onde ele morava hoje em dia tem a placa dizendo: aqui morou o Christopher Sherwood. E por que o Christopher Sherwood se mudou para Berlim? Nas palavras do próprio, Berlim significava garotos. Ele é dessa geração de escritores e artistas que cresceu no entreguerras, né? Se tornou adulto no entreguerras, e aí ele se muda para Berlim em 1929. Depois da guerra, quando estoura a guerra, ele volta para a Grã-Bretanha, mas dado um tempo ele vai para Santa Mônica, ele vai para Califórnia e ele reside lá de fato até o fim da vida. Em 1950 e poucos, ele conhece o Dom Bacardí, que seria o companheiro que permaneceria com ele até o final da vida dele também. Eles ficaram juntos, assim, mais de 30 anos. E uma coisa bem estranha, né? Porque o Dom Bacardí, ele tinha 18 anos e o Christopher Sherwood tinha 48, quando eles se conheceram. Vamos falar sobre a obra de Christopher Sherwood. O Christopher Sherwood, ele é mais conhecido por Cabaré, que é uma adaptação. Tem duas adaptações, tem várias adaptações de A Deusa Berlim, que é o livro que dá origem a Cabaré, aquele musical que você conhece com a Liza Minnelli. Mas tem a adaptação teatral, que se chama I Am a Camera, e tem a adaptação musical, que é Cabaré, que é a mais conhecida, que teve até uma versão brasileira aqui com a Cláudia Raia. Pois muito que bem, o livro não tem absolutamente nada a ver com o musical e com a peça. Os personagens foram pegos emprestados, assim, mas não... personagens e cenários foram pegos emprestados, mas não tem muita... digamos assim, a adaptação é muito mais livre do que se esperaria. Ele, inclusive, teve que pedir pra diminuir na adaptação teatral, ele teve que pedir pra diminuir o tom de uma das personagens. É a personagem da governanta dele, porque a personagem, ela reproduzia alguns discursos antissemitas com os quais ele não concordava, porque os personagens do livro é o que a gente chama de autoficção. Ele é inspirado nas experiências do Sherwood em Berlim, e todo mundo sabia a quem todo mundo correspondia, e ele achou que a quem de fato era a governanta dele poderia ficar muito chateada, e realmente não era o teor, não era o tom do personagem ser antissemita daquela maneira. Inclusive no romance há um personagem que reproduz esses discursos antissemitas. Não tinha necessidade da Frau, alguma coisa que eu não vou lembrar, ser o personagem antissemita. Outra obra do Sherwood também, que é muito conhecida, que já é uma obra da década de 60, de 1964, que também é muito conhecida pela adaptação que ela teve, um filme do Tom Ford, que aqui no Brasil foi traduzido como Direito de Amar, mas o nome é Single Man. É a adaptação do livro homônimo do Sherwood, Single Man, que conta a história de um professor universitário que perde o companheiro e é impedido de comparecer aos ritos fúnebres, né, ao velório, ao enterro, pela família do companheiro. Eles passaram 16 anos da vida dele juntos e ele morre longe de casa. Ele morre em um acidente visitando a família, e aí ele só é avisado da morte do companheiro porque um primo
ficou com pena dele e o avisou. E eu acho muito curioso. Por quê? Porque a obra do Esterud geralmente é estudada e dividida dentro de um paradigma com o qual eu não concordo. Que pode funcionar para alguns autores, mas eu não acho que funcione para o Esterud, que é o paradigma do armário. Eles dividem a obra dos autores da seguinte maneira: é possível ver como a obra inicial é uma obra que ainda está lutando com as dificuldades e com as questões que se colocam, o assumir-se homossexual, e ao longo do tempo você vai vendo uma maturação dessa identidade, e a partir disso você tem obras mais, você tem obras que são mais assumidas, você tem obras que são mais explícitas nesse contexto. Eu não concordo com isso pro Esterud. Eu acho que realmente existem autores nos quais esse paradigma do armário pode fazer muito sentido, mas eu não acho que ele faça sentido pro Esterud, porque o Esterud sempre foi um autor assumidamente gay, ele nunca escondeu. Ele não teve um armário do qual ele saiu, ele sempre foi abertamente homossexual, mais até do que os companheiros dele, digamos assim, os companheiros de geração dele, amigos dele, como por exemplo o Stephen Spender, que nunca se assumiu homossexual de fato, e o próprio Oden, que foi o primeiro deles a se mudar para Berlim. E eles se mudam todos para Berlim justamente porque na Inglaterra havia uma perseguição muito forte. Eles de fato seriam presos, eles de fato seriam julgados por conta da identidade sexual deles. Enquanto em Berlim havia um ar de permissividade. Assim, Berlim era a nova Gomorra. Foi a Gomorra do século XX. Eu acho que isso é um julgamento de valor, colocar isso dessa maneira. Eu acho que simplesmente as pessoas estavam fazendo o que elas queriam fazer. Mas enfim, era assim como Berlim era conhecido. Tinha até a questão do ar da cidade. Dizia-se que o ar da cidade era pecaminoso, era perverso, dessa maneira. E eu não concordo com isso. Eu acho que a galera era muito da feliz, entendeu? Fazendo o que queria, como queria, sem ninguém julgar, sem ninguém apontar dedo. Eu acho que a gente tinha que aprender um pouco os berlinenses daquela época, entendeu? Que tá faltando isso hoje, né? Porque a própria governanta do Esterud, a única coisa que ela falava a respeito da homossexualidade dele é que ela sacaneava ele, né? Hoje foi bom, hoje foi alto, hein? Deu pra ouvir. Ou então o fato que ela achava que o namorado dele não valia nada. Tinha esse problema aí também, não valia mesmo não, tá? Ela tava certa. Mas o Esterud é um cara que tem uma obra muito extensa. Curiosamente, o primeiro romance dele nunca foi traduzido pro Brasil, se chama All the Conspirators, e ele foi lançado em 1924, se não me engano. E curioso também que ele não teve uma tiragem muito alta e ele não foi bem de vendas, por assim dizer. E toda a obra do Esterud, ela é extremamente conectada com as experiências que o Esterud teve. Então ele tá falando dos anos que ele passou em Cambridge, Oxford. Eu nunca sei qual das duas e pra qual das duas ele foi, se ele foi pra Cambridge, se ele foi pra Oxford, eu nunca tenho certeza. Mas quando você ler o livro, você vai notar pra onde ele foi, porque ele vai te contar pra onde ele foi. Esse é um dos livros que os personagens não têm o nome dele, mas ele tem essa mania de colocar personagens com o nome dele. Logo depois ele lança o Memorial, que é um livro que ele escreveu durante a residência dele na República de Weimar, né, durante a residência dele em Berlim. É um livro que fala muito sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu acho mais curioso que justamente foca-se no fato do grande número de personagens homossexuais no livro, mas esquece-se que ele tá falando da Primeira Guerra Mundial, e que é um super relato, visto que o Christopher Esterud era criança quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele tinha 10 anos, então ele tá falando mais da experiência do pós-guerra do que necessariamente da guerra em si. E é um puta documento de época nesse sentido. Logo depois ele vai publicar Mr. Norris Changes Trains. Aqui no Brasil foi traduzido como As Últimas de Mr. Norris. O Memorial é traduzido, isso que eu acabei de falar, ele é traduzido para o português. Ele é super barato no estante virtual. Eu lembro que eu comprei assim por R$3 o livro. Porque as obras do Esterud que foram editadas aqui pro Brasil, elas são bem antigas, elas são do Círculo do Livro, né, que é uma coleção que tinha. Elas foram editadas mais ou menos na década de 80, né, finalzinho de 70, década de 80, justamente por conta do sucesso do musical Cabaré.
Mr. Norris Changes Trains faz parte das Berlin Stories, que é A Deusa Berlim e Mr. Norris Changes Trains, que realmente são histórias super interligadas, e esses são 2 romances nos quais os personagens principais têm o nome dele. Em Mr. Norris, o personagem principal é o William Bradshaw, e em A Deusa Berlim é o Christopher Sherwood, e o nome inteiro do Christopher Sherwood é Christopher William Bradshaw e Sherwood. Essa pegada da autoficção especular, em que ele se coloca como personagem dos próprios romances. Mr. Norris é um livro que tem mais ação do que A Deusa Berlim. A Deusa Berlim é muito um retrato, assim, da vida berlinense até a ascensão do nazismo. Ele começa em 1929, de fato, muito embora ele já tenha passado... Ele começa a residir em Berlim em 1929, de fato, mas ele já passou um tempo em 1927, em 1928 ele passa alguns meses em Berlim até ele se mudar definitivamente. Começa em 1929 e termina em 1933 o livro A Deusa Berlim. Se você gostou de Cabaré, se você gostou, enfim, das adaptações da obra do Sherwood, leia o livro, mas não vá esperando que as obras sejam muito parecidas com as adaptações, a obra seja muito parecida com as adaptações, porque elas não... Foram adaptações bem livres, até porque o próprio Sherwood, a única coisa que ele de fato reclamou acerca da adaptação foi aquilo que eu falei, da governanta, mas ele deixava as pessoas bem livres para adaptarem os livros dele, porque ele falava que uma vez que ele escreveu, uma vez que ele publicou, aquilo já não era mais dele, e que portanto as pessoas podiam fazer o que elas quisessem com a obra dele, que elas leriam. Mas eu vejo alguns problemas em Cabaré, sabe? Do tipo, o próprio personagem do Sherwood. Eu vejo alguns problemas, assim, com relações às identidades de gênero e as identidades sexuais. E eu acho que Cabaré, ela peca um pouco numa coisa que é um grande pecado do nosso século XX, que identificou a homossexualidade masculina ali próxima de uma estética sadomasoquista, uma proximidade com o nazismo, aquela coisa do cuecão de couro, entendeu? E eu acho isso... Que não é que as pessoas não façam isso, é óbvio que as pessoas façam isso, mas eu acho que resumir a estética homossexual masculina a isso é um pouco perigoso, porque vai resumir essa estética a uma época de violência, e o próprio nazismo diversas vezes é meio que sacanear. Gente, esses mosquitos tá uma loucura. Que o próprio nazismo, ele é meio que um pouco, sabe? Ele coloca-se no balaio, né? Grande irmandade de homens. São discussões um pouco mais profundas, nas quais eu não vou entrar aqui, mas eu acho que são alguns pecados que a adaptação musical comete. Não tanto a adaptação teatral, mas a adaptação musical, acho que ela comete um pouco esses pecados. Até no que diz respeito à própria Femme Fatale, né? Que é a Sally Bowles. Já se distancia um pouco daquilo que estava sendo colocado dentro da República de Weimar e a Nova Mulher. Logo depois, ele vai começar com uma série de livros que permanecem sendo autobiográficos, mas que já não estão dentro da temática jovem, por assim dizer. Até 1933, até A Deusa Berlim, ele tá com uma temática bem jovem ainda. Mas depois disso ele passa para uma obra mais madura, no sentido de idade mesmo, tá, gente? Assim, tem que pensar também que em 1950, sei lá, o Sherwood já tem 50 anos, já não está mais garoteando pela vida. Então ele já tá fazendo uma coisa mais madura. Eu acho que o próximo é Preter Violet. Tem poucos livros traduzidos do Sherwood e ele tem uma obra muito extensa. Eu posso deixar depois uma relação pra vocês se vocês se interessarem. Lá em 1960 ele vai lançar o romance que é considerado o melhor romance do Sherwood, que é o Single Man, que é justamente esse que eu já comentei, que virou uma adaptação cinematográfica nas mãos do Tom Ford, personagem principal, interpretado pelo Colin Firth. É um filme bom, mas eu acho que ele perde um pouco da sensibilidade do livro. Eu acho que o que é muito bonito e que é feito muito bem feito são as cenas finais. Uma coisa que eu adoro no Sherwood é que nenhum livro dele tem redenção. Não espere um final feliz. O livro Sherwood, ele fala daqueles que estão à margem, e a margem não traz redenção. Eu acho que o Sherwood é uma leitura
que não é uma leitura obrigatória. Eu não vou colocar aqui que ele é um autor obrigatório, porque eu acho que isso é muito canônico, né? Mas o cara foi um dos maiores escritores do século XX, hoje em dia ele é meio ostracizado, e eu acho que muito dessa posição ostracizada dele dentro da literatura britânica tem a ver com o fato de que ele desde cedo foi rotulado como um autor homossexual e que, portanto, escrevia obras voltadas para esse público. No que eu não acredito, eu acho que a gente tem que tirar um pouco a literatura das caixinhas e ler tudo que a gente puder ler, porque eu acho que um dos maiores serviços, se a literatura tem algum serviço, é a produção de alteridade, é você enxergar o outro. E é por isso que justamente a gente tem que cada vez mais diversificar a nossa literatura. Então, eu tô colocando o Sherwood aqui como um autor pouco conhecido. Evidentemente, ele é um homem anglo-saxão, branco, não vai diversificar loucamente, mas enfim, pelo menos ele tá partindo de um lugar de fala que não é tão comum. Mas façam esse exercício com outros tipos de literatura. Faça, sei lá, lê um cara que é sul-africano, um cara que é congolês, uma mulher que é angolana, uma mulher que é chilena. Sai um pouco, eu acho que a gente tem que sair um pouco da nossa caixinha e a gente tem que parar um pouco de rotular. Porque o rótulo, ele geralmente traz esses problemas. Um cara que é muito bom, ele fica conhecido como um determinado tipo de literatura e ele fica restrito a um determinado tipo de público. E eu acho que a literatura ela tem que ser consumida justamente de forma que você possa conhecer o outro. Você, às vezes, não tem como conhecer o outro na vida, no dia a dia, mas você acaba conhecendo o outro por meio da literatura. E eu acho que o Sherwood é um cara que traz diversos outros pra gente pensar, e por isso ele é um dos meus escritores favoritos. Ele, inclusive, é um dos escritores que eu estudo na minha dissertação. Então aqui, meu orientador vai reclamar que eu tô dando ideia boa pros outros, mas a intenção desse vídeo foi esse. Eu vou lançar um vídeo também aqui no Veda sobre o André Siman, que é um escritor que nunca foi traduzido aqui pro Brasil, e um pouco também de falar dele é falar sobre isso. Eu tô tentando trazer umas coisas mais diferentinhas aqui no Veda, justamente pra gente sair um pouquinho dessa caixinha. Beijos!